Mais uma vez estamos aqui juntos, dando prosseguimento a essas reflexões que tanto têm nos ajudado a continuarmos firmes no caminho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido, agradecemos por mais este ano que se apresenta, agradecemos por mais esse dia, agradecemos por estarmos aqui no Brasil, na pátria do Evangelho, no coração do mundo, terra do Cruzeiro. Agradecemos pela nossa vida, pelo nosso planejamento encarnatório e por cada uma das oportunidades que nos são apresentadas no dia a dia para que possamos vencer a nós mesmos. Mestre amado, dai-nos força, Mestre querido Jesus, para que a nossa fé se torne cada dia mais sólida, mais firme, que a nossa confiança em Ti cada vez mais se torne inabalável, de maneira que a gente caminhe com mais firmeza, com menos ansiedade, com mais serenidade e com menos temores e com menos aflições. Auxilia-nos, Mestre Jesus, no dia a dia da nossa jornada, para que a gente consiga sempre orar e vigiar, e nos momentos de alegria e nos momentos difíceis, possamos sempre nos lembrar de elevar o pensamento e nos conectar com a espiritualidade maior, para sempre agradecer e rogar amparo para que continuemos no caminho reto. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Mestre querido, e rogamos de Ti o auxílio para o início do estudo dessa noite, que as equipes maiores possam estar em todos os lares que nos acompanham neste momento. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo dedicado a trabalhar a questão da fé. Hoje, nós vamos trabalhar os itens 6 e 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses itens, eles são intitulados como a fé religiosa, condição da fé inabalável. Nós separamos um pequeno trecho para o estudo de hoje. Allan Kardec nos apresenta a seguinte reflexão. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como o verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência em demonstrar que se tem razão. Não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Caros amigos, na noite de hoje, iremos fazer algumas reflexões sobre o livro de Joana de Ângeles,
vidas vazias. E diz-nos a mentora que quando nós nos dispomos a falarmos sobre o Evangelho, a gente se surpreende, porque as verdades que a gente coloca não alteram o comportamento de corações amigos para buscarem a vivência com Jesus. Alguns elogios encantados com as verdades que nós falamos, que eles ouviram. No entanto, se vinculam às mesmas atitudes materialistas, presos nas ilusões que os dominam. As ilusões da terra são muito difíceis de serem rompidas. E apesar do caminho de Jesus ser realmente o que nosso espírito almeja, a gente prefere ficar nas ilusões. Outros irmãos nem conseguem perceber as belezas que foram enunciadas e se permitem arrastar pelos automatismos do cotidiano. Não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E aí o tempo passa, a vida passa, porque a encarnação é muito rápida e aí se perdem nas coisas do cotidiano. Uma grande parte que nós estamos assistindo, vendo, participando de amigos queridos, eles permanecem amargos, depressivos, a tudo censurando, acostumados à crítica doentia e destrutiva. E parece que o bem foi esquecido na Terra, nessa sociedade que a gente vive. E os equívocos morais, sociais, econômicos levam àqueles que se propugnam a viver o Evangelho, parecem assim, desculpe o termo, mas bicho raro. É alguém diferente. E aí essas pessoas que buscam viver o Evangelho adotam uma atitude de desânimo. Porque, ora, ninguém me ouve, ninguém me entende, ninguém consegue caminhar, acham que o que eu estou fazendo é errado. E nós vamos ver que é muito importante, é muito necessário nós compreendermos que os nossos companheiros, habitantes que todos somos da Terra, nos encontramos em diferentes níveis de consciência e que alguns ainda se encontram adormecidos no primitivismo. Isso não quer dizer que, por conta disso, a gente passe a adotar um comportamento em total desacordo com o que aprendemos no Evangelho. Mas nós vamos ver que Jesus, na sua infinita bondade, ele permite que aqueles irmãos que rechaçaram o seu amor, que se encontram hoje no umbral, nas trevas, voltem a se encarnarem, para que seja possível tomarem contato com os valores éticos que são inalienáveis. E aí nós vemos a presença de inúmeros credos religiosos, todos falando do Evangelho. Mas que, no entanto, cada um tem a possibilidade de se afinar com aquele tipo de mensagem. Apesar dos meios de comunicação somente repassarem notícias desalentadoras, nunca houve na Terra, como hoje, o amor que se expressa
por intermédio do respeito à natureza, às suas criaturas, solidariedade nos momentos difíceis e lutas culturais em favor de leis mais justas e governos menos arbitrários. E aí nós encontramos a proposta evangélica de Jesus. Façai ao próximo o que gostarias de receber. E o próximo não são somente os seres humanos, são todos os nossos irmãos, sencientes, habitantes da Terra. No entanto, também, aquela velha geração, ainda iludida, ela acostumada a esmagar, subtrair, mentir, impor falsas filosofias de justiça e de prazer, luta com tenacidade contra a nova geração, aquela que se propõe a viver o Evangelho. E aí nós vamos ver que essas injunções cruéis estão sendo aos poucos substituídas, mesmo que os meios de comunicação enfatizem o contrário. Costumamos plantar e a sementeira nem sempre corresponde ao que espera o semeador. E há uma passagem muito bonita no livro O Menino do Dedo Verde, aonde ele coloca a terra a mando do jardineiro em vasos e quando volta, vai atrás do jardineiro, quando ele volta com o jardineiro, os vasos estão floridos de uma beleza ímpar. E o jardineiro lhe diz, em toda a terra existem sementes também, mas somente aqueles, no caso, que têm o dedo verde, conseguem fazê-las florir. Ou seja, aquelas que têm amor. E o que é o Evangelho? O que é a fé? Senão a vivência do amor. Porque quando amamos, quando nos ligamos a Jesus com plena confiança, quando sabemos sermos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo, como disse a mentora Joana de Ângeles, a Divaldo Franco, que nós somos herdeiros do universo. Então, nós vamos ver que nós estamos nesse momento, renascidos na Terra, para vivenciarmos as leis que Jesus nos trouxe, evidenciadas no Sermão da Montanha. Mas nós vamos ver também que o viver esse Sermão da Montanha é justamente e só possível quando temos esta fé raciocinada, onde nós conseguimos compreender a proposta de Jesus e a vivência que Jesus nos convidou a tê-la. Nós vamos ver que esse programa de amor que Jesus trouxe, ele nos conduz a essa fé inabalável, que por enquanto difícil é vivenciarmos essa fé. E sendo assim, vou lembrar a vocês um trecho do livro A Mensagem do Amor Imortal, de Amélia Rodrigues, que eu me disponho e permito lê-la a vocês. Logo depois, os companheiros viram-no andando serenamente sobre as ondas eriçadas do mar, naquela noite de leve tormenta. A princípio, supuseram que se tratava de um fantasma,
e apavoraram-se até o instante em que ele os tranquilizou. Também haviam observado a falência de fé de Simão, o amigo que desejara abraçá-lo sobre as águas encrespadas e depois de dar os primeiros passos ante o vento que açoitava, acovardou-se e temeu, quase afundando, ficando todos comovidos com a sua magnanimidade, amparando o discípulo temeroso. Então, o que é que nos movimenta na nossa jornada, nossa, aqui da Terra? É o medo, é o orgulho, que nós não queremos ceder, preferindo caminhar iludidos de que estamos cumprindo as tarefas que nos propusemos antes de encarnar, que nós, apesar de sermos doentes, porque a doença que temos procede do nosso espírito endividado, mas que na hora certa, Jesus vai nos estender as mãos e a gente vai se levantar. Mas isso não é fé. A fé é confiar. Se Pedro tivesse plenamente confiado em que Jesus o auxiliaria naqueles momentos de travessia do lago de Genezaré, ele teria andado sobre as águas. Mas nós andamos sobre as águas afundando, porque hoje a gente acredita e amanhã a gente se pede socorro a Jesus quando há a presença de algum incômodo que nos assim, afasta daquela fé, porque não existe acaso. É tudo programado para a nossa existência humana. Se nós tivéssemos a fé inabalável, nós continuaríamos e confiaríamos que Jesus está a nos amparar. A doutrina espírita clareia o nosso entendimento, nos dá de forma lógica o porquê de crermos. Então, nós não temos desculpa para alegarmos desconhecimento. E aí, Amélia Rodrigues nos coloca o seguinte: mesmo hoje, no atual estágio da cultura e da civilização, pululam as multidões que desejam milagres, que anelam por ter resolvidos os seus problemas e não procuram compreender a necessidade de esculpirem nos refolhos do ser os propósitos de espiritualização e de sublimidade interior. Considerando o mar humano tumultuado pelas aflições superlativas, torna-se indispensável que a criatura reflexione e permita que Jesus se lhe adentre na alma, para que os ventos agitados das paixões dissolventes se acalmem. Somente então haverá paz e libertação das doenças da alma, encontrando-se, por fim, a saúde integral. E aí, nós vamos ver que em Mateus, capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O fato de nós não conseguirmos perceber alguma coisa não significa
que ela não exista. Há uns 200 anos atrás, mais ou menos, a humanidade ainda não conhecia a existência dos micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, e as teorias que justificavam as doenças eram as mais mirabolantes possíveis. Existia a teoria dos miasmas, existia a teoria das forças telúrico-cósmicas, enfim. Havia um emaranhado de teses para tentar justificar o que causava algumas questões nos seres humanos. Da mesma forma que nós temos essa questão dos micro-organismos, com o passar dos milênios, dos séculos, cada vez mais a ciência vai descobrindo coisas, nos apresentando um mundo, o mundo do invisível, o mundo dos fluidos, questões essas que, se nós voltarmos séculos ou até mesmo décadas, nós não teríamos a menor ideia. Hoje, ou qualquer outro dia, se nós olharmos o céu, mesmo num lugar bastante escuro, tudo que nós vamos ver no céu não significa que é o que está no céu. Existe uma série de estrelas, galáxias, astros, que emitem luzes que não estão na nossa faixa de percepção visual. O olho humano, ele consegue perceber o espectro da luz do vermelho ao violeta. Por isso que nós temos o espectro ultravioleta, ou seja, acima do violeta, e o infravermelho, abaixo do vermelho. Então, qualquer coisa fora do vermelho ou violeta, nós não percebemos. Isso é tão verdade que a NASA, em 1991, lançou um telescópio no espaço infravermelho. Essas imagens que nós vemos na internet, maravilhosas de galáxias, nós jamais conseguiríamos enxergá-la, porque o nosso olho não vê. Então é tirada uma foto infravermelha e essas cores, elas são convertidas para esse nosso espectro visível. Mas o fato de nós não enxergarmos acima do violeta e abaixo do vermelho não significa que aquele planeta não está exatamente agora, a estrela está exatamente agora no céu a brilhar. Por que a NASA gastaria tanto dinheiro, bilhões de dólares, para enviar um microscópio, um telescópio infravermelho? Essa questão ela é interessante e respalda esse nosso assunto da fé. Por quê? Eles não tinham enxergado ainda. Haviam teses, haviam propostas, estudos que diziam que haveriam astros que emitiriam luzes em outros espectros. Eles ainda não tinham percebido, e com o desenvolvimento da ciência, chegaram a essa conclusão. Então, nós podemos dizer que esses cientistas, eles foram extremamente humildes, porque eles se permitiram estudar algo que eles ainda nem sequer percebiam, mas o fato deles não perceberem não anulou a vontade deles de continuar buscando, de continuar perseguindo esse entendimento. Então eles tinham a certeza que havia um algo a mais, mas que eles ainda não enxergavam. E esse esforço em buscar esse algo a mais os levou a comprovar que eles estavam certos. Isso é fé. A fé, ela nasce dessa conquista. É necessário que se tenha um esforço. Quando eu uso a razão, e ao usar a razão eu começo a perceber que há um algo a mais.
Se eu passar a olhar o planeta Terra, se eu passar a olhar uma flor, olhar uma semente e depois enxergar um fruto, uma árvore gigantesca, nós vamos começar a sentir que há um algo a mais. E se nós começarmos, a exemplo desses cientistas, a fazermos uma pesquisa desinteressada, livre de preconceito e nos dedicarmos, nos esforçarmos, nós vamos construir essa fé. Essa é a fé inabalável. É aquela que trabalha face a face com a razão e não teme a razão. Ela se entrega, ela se permite sair desse orgulho e segue em frente. Só para efeito de comparação, abelhas e formigas enxergam no espectro ultravioleta, ou seja, uma formiga percebe coisas que nós não vemos. Por isso que elas andam à noite com tanta tranquilidade, acham o nosso açúcar e voltam para casa. Elas não precisam desse tipo de luz que nós precisamos. E alguns peixes e anfíbios, eles enxergam no infravermelho, abaixo do vermelho. Então eu posso apagar todas as luzes. Um lago parece que vai estar totalmente escuro, mas o peixe ainda vai conseguir se localizar, porque ele vai pegar as reminiscências de luz de estrelas que emitem luminosidade infravermelho, que para nós está tudo escuro e para um peixe não. Olha o quanto nós temos a aprender e o quanto nós somos limitados. Nós ainda nos colocamos como o centro do universo. Mas essa comparação é muito oportuna. Um peixe enxerga mais que a gente. Uma formiga enxerga e percebe coisas que nós ainda sequer sabemos que existem. Essa postura vibratória da humildade, ela é fundamental para alcançarmos a fé. Disso que nós colocamos, nós chegamos à resultante que, em especial sobre a questão da fé religiosa, que todos aqueles que negam veemente a fé religiosa são profundamente orgulhosos. Eu reconheço que essa é uma afirmação até dura, mas é uma verdade para refletirmos. Porque nós negarmos algo só porque nós não conseguimos perceber aquilo, isso é uma fonte enorme de orgulho. Até na ciência, o orgulho leva o cientista a se perder. As grandes descobertas, elas só nascem a partir da humildade, que é o fato de eu perceber que existe um algo a mais que eu ainda não conheço. E pelo fato de nós ainda estagiarmos neste orgulho, nós tendemos a reduzir o mundo à nossa capacidade de percepção, como se nós fôssemos a sabedoria do universo. Então, em linhas gerais, nós agimos mais ou menos assim. Se eu não percebo, se eu não enxergo ou se eu não consigo entender, quer dizer que isso não existe. Só existe no mundo aquilo que sei e aquilo que acho que é certo. De maneira geral, via de regra, cada espírito age assim. O mundo se resume àquilo que eu acho que é correto. O mundo se resume às minhas experiências. Nós pouco estamos abertos a reflexionar, a refletir, a ter a humildade de avaliar outros parâmetros e renovar ideias, renovar pensamentos. A fé é isso. A fé é esse movimento constante de renovação de pensamentos e sentimentos no amor. Isso é a lei de evolução. Não tem como evoluir sem fé. A partir do momento que eu acho que não tem mais nada a ser descoberto, não existe nada além de mim, eu estou simplesmente estacionando a minha evolução. Estou parado. Então, esse movimento humilde da fé é justamente o movimento que nos leva a crescer exponencialmente. Sem
esse padrão vibratório de fé, de buscar, de acreditar no além, de acreditar além daquilo que os meus sentidos mostram, de estar aberto a compreender novas interpretações, sem isso, nós nos perdemos nos buracos profundos do orgulho e ficamos estagnados. Nós ficamos ignorantes, esse é o termo. Porque nós vamos continuar até hoje com práticas antigas. Eu tenho um conhecido que até hoje ele guarda dinheiro em casa e guarda dinheiro debaixo do colchão. Porque ele diz que os bancos podem roubar, podem falir. Ele tem crenças da época que o pai dele passou da recessão que teve em 29. E até hoje ele age dessa maneira. Mora num sítio. Parece engraçado, né, a gente colocar isso, mas em relação a esse conhecimento religioso, grande parte da humanidade está nesse padrão, guardando dinheiro no colchão. Estacionado em crenças, em constatações, em negacionismos de toda espécie, que não são verdades. E eu volto a dizer, a fé não está relacionada com nada milagroso, não. É a constatação de uma realidade, são forças que nós ainda não dominamos. É aceitar que existe toda uma esfera espiritual que nós ainda não percebemos, mas que estamos chegando lá. Porque a ciência está caminhando na direção da fé. Dia após dia, a ciência caminha na direção de mostrar que o mundo não é somente o que os nossos sentidos percebem. Nós estamos muito perto, muito próximos de ter uma comprovação científica da vida após a carne. Porque os instrumentos vão se tornar cada vez mais sutis e vão começar a captar frequências e padrões vibratórios que os instrumentos atuais ainda não pegam. E nesse exato momento, como inclusive nos relata Chico na revista no programa de TV Pinga Fogo, num dado momento, cientistas, técnicos, estudiosos mexendo em equipamentos que trabalham com essa questão eletromagnética, de repente vão captar o mundo espiritual. Isso está muito próximo de acontecer. E aí nós vamos abrir o olho, meu Deus, existe, sim, existe. Para ter fé, o primeiro passo é admitir que não se sabe tudo e que ainda há muito a se conhecer. Só essa postura humilde, só por meio dela que o espírito se entrega nessa busca de construção da fé. Uma segunda questão que eu queria abordar em relação à fé, para a gente refletir, como último ponto dessa reflexão de hoje, está vinculado ao fato das pessoas dizerem muitas vezes que até querem acreditar, mas não conseguem em função das tantas contradições das religiões. Elas acabam relatando fatos históricos, né? As questões que aconteceram da igreja com Galileu, Copérnico, tantos outros, tantas situações difíceis, e elas colocam toda a responsabilidade nos líderes religiosos. Porque às vezes os líderes não conseguem explicar da melhor maneira, o que os líderes religiosos falam, não fazem, e cada um fica nessa condição passiva, como se fosse assim, estou aqui esperando que alguém me prove. Enquanto não provar, não existe.
Mas isso é uma atitude irresponsável e inconsequente e uma postura de grande acomodação. Porque se nós quisermos buscar, nós vamos encontrar. Se nós nos debruçarmos de maneira idônea, sem preconceitos, num estudo coerente, não há como nós não sentirmos a existência do mundo espiritual. Basta nós pegarmos a obra Parnaso de Além-Túmulo, psicografada por Chico Xavier. Essa obra foi estudada por linguistas que comprovaram que os poetas e os escritores que estão ali naquela obra realmente têm um padrão de escrita igual aos quando eles estavam vivos. Então nós temos personalidades como Olavo Bilac, Humberto de Campos, que escreveram ali. E por que eu estou colocando essa obra? Porque o Chico, ele estudou somente até a 4ª série. Como o Chico escreveria mais de 500 páginas de contos, crônicas, poesias, de mais de 20 autores diferentes, da própria imaginação em tão pouco tempo. E se nós nos dedicarmos a ver os estudos psicológicos de Leon Denis e de tantos outros estudos parapsicológicos da ciência moderna, nós vamos perceber com clareza que o mundo espiritual está entre nós. Inúmeros cientistas já reconhecem isso e se debruçam para encontrar uma forma de provar materialmente por meio de equipamentos, assim como há cerca de 200 anos atrás nós conseguimos comprovar a existência de micro-organismos, que hoje é algo tão banal para todos nós. Essas pessoas que dizem que gostariam de acreditar, mas não conseguem, na verdade, nós precisamos avaliar, todos nós, se isso não é um ato de fuga. Porque é confortável. Porque enquanto eu não acredito na religião, eu posso continuar preso no egoísmo, nas vaidades e no orgulho, fazendo o que eu quero. Porque a partir do momento que eu sinto a verdade moral do Evangelho dentro de mim, eu passo a me tornar responsável por tudo que eu fiz. Talvez este seja um dos grandes pontos que levem as pessoas a negarem a fé. Porque elas teriam que admitir e assumir a responsabilidade por todo o mal moral que elas ocasionaram. Então é mais fácil, é mais cômodo negar. É mais cômodo nós dizermos que não existe essa questão espiritual. E assim nós ficamos estacionados nesse negacionismo, numa grande ilusão. É similar alguém achar que só porque ainda não conhece o efeito de algo, que esse algo não provocará o seu efeito. Vamos trazer de uma maneira bem simplificada. Em 1500, os grandes navegadores não conheciam os efeitos da luz ultravioleta na pele, dos raios UV. Não existia protetor solar naquela época, não tinha nada. Eles tinham total ignorância. O fato deles desconhecerem o efeito danoso do ultravioleta na pele por muito tempo e por longos períodos não impedia que eles tivessem câncer. Eles só não sabiam o que era. Mas eles tinham doenças e dificuldades de tudo quanto é tipo. Da mesma forma, o simples fato de nós negarmos a religião e negarmos a verdade do Evangelho e da moral divina não nos impede de vivenciar todas as consequências dela.
esse é o tempo de nós deixarmos essas ilusões e passarmos a realmente compreender que existe um Deus bom, justo, eternamente misericordioso, que está no comando de tudo e que a lei que rege o universo é do amor. Enquanto nós não efetivamente nos entregarmos a esta experiência, nós vamos continuar promovendo para nós dores, sofrimentos, angústias e aflições. Então, a fé é essa busca do dia a dia, é um esforço individual de cada um. A fé não vai cair do céu no colo de ninguém. A fé é uma conquista, é uma luta diária, similar à luta de um cientista, que está nesse movimento da busca da verdade, que está dedicado. A fé necessita de vontade e de esforço. Por isso que alguns têm e outros não. Porque a fé é uma expressão individual da busca de cada um. Jesus, agradecemos, amado amigo, por esse momento de reflexão sobre as tuas verdades. Agradecemos, amado amigo, porque nos conduz na compreensão do que seja caminhar contigo. Suplicamos, ó Senhor, que as vossas bênçãos e o vosso amparo possam se espargir por sobre toda a terra, iluminando as consciências, amparando aos que sofrem, auxiliando aos que dirigem. Rogamos-te pelo nosso Brasil, que o vosso amor possa orientar aos nossos dirigentes e possa amparar a todos nós que vivemos nesta terra abençoada. Que Jesus abençoe aos lares de todos os nossos irmãos que estão conosco neste momento de reflexão e que possamos rogar ao Senhor que nos auxilie, amado amigo, a estarmos contigo. Sê conosco, doce meigo, pastor. Que assim seja. Que assim seja.